Olá, boa tarde para você. É quarta-feira e a gente vem sempre com uma conversa especial sobre temas de comportamento. E tem assunto que realmente mexe com o nosso dia a dia. Por exemplo, você se considera em alguns momentos uma pessoa ansiosa? Ficou preocupado com o que ainda não aconteceu? Então vamos conversar sobre ansiedade, porque o Meio-Dia em Revista está começando. Sabe aquela sensação de muita preocupação com o que nem aconteceu ainda? Isso é muito comum e gera uma ansiedade, que é normal na gente. Mas quando chega em um nível que não temos mais controle, aí a ansiedade passa a ser um problemão e começa a refletir em muitos aspectos da nossa vida. E aqui no Meio-Dia, a gente entende que é sempre bom, sempre vale a pena entender um pouco mais sobre como podemos melhorar a nossa vivência e a nossa qualidade de vida. Por isso, todo mês, quem está aqui com a gente é o Dr. Ney Barroso, nosso consultor e terapeuta de vidas passadas, e hoje ele explica e tira nossas dúvidas sobre a ansiedade. Vamos conversar? Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui ao Meio-Dia em Revista. Obrigado, Bia. Boa tarde. Ansiedade é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, né? Mas assim, Sim. Oficialmente existem conceitos diferentes sobre a ansiedade. É uma doença? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Como é que você define? Ela pode se tornar uma doença. A ansiedade, ela faz parte de um processo adaptativo normal do ser humano, frente a qualquer mudança que ele vai ter na vida. Então, o nascimento de um filho, a mudança de emprego, um casamento, até coisas mais triviais, como se arrumar para o encontro ou ter uma reunião importante, pode gerar uma bruta ansiedade. E isso é normal, desde que passado aquele fator causador, ela cesse. O problema da ansiedade, doença, é quando ela não passa, quando ela se torna crônica. A persistência dela por um tempo indefinido e a sua intensidade muito elevadas é que transformam esse fator adaptativo normal, que nos prepara para enfrentar uma situação diferente, numa doença. Então a gente pode dizer que existe aí a ansiedade positiva e a negativa? Sim, a positiva prepara a gente para enfrentar uma situação, porque senão nós chegaríamos numa situação de repente onde precisaríamos de uma certa energia e preparo psíquico apáticos. E a ansiedade, que você chama de negativo ou doentia, seria aquela onde esse sistema desregula e ele fica gerando essa expectativa o tempo inteiro, e isso pode ter um custo para o organismo da gente e para a psique também. Nesse caso, é uma expectativa para qualquer coisa que aconteça para o dia de amanhã? Qualquer coisa pode gerar essa ansiedade? Qualquer coisa e nenhuma coisa, porque aquele que é ansioso de uma forma muito intensa, por exemplo, que tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é um grau muito alto de ansiedade, ele não precisa ter um objeto para ficar ansioso, ele fica ansioso o tempo inteiro, até por respirar, por viver, por passar o dia nas suas atividades rotineiras, ele já se torna ansioso por isso, ele não precisa de um objeto. Existem algumas preocupações que podem ser apontadas como causas principais de uma ansiedade? Nem tanta preocupação, mas a tua forma de ser, a tua personalidade. Se você tem uma personalidade rígida, intolerante, inflexível, com dificuldade para se adaptar a mudanças de rotina, de situação, isso logicamente vai te levar a ter um estresse maior perante certas mudanças na tua vida. E o que é que isso vai gerar? Uma ansiedade maior também, porque você vai ficar frente àquela situação já ansioso e temeroso do que poderá vir a acontecer a partir dali. Então, eu posso dizer que uma pessoa que gosta de sempre estar no controle da vida, de todas as situações, isso pode gerar essa ansiedade? A gente pode fazer uma conexão aí? De certeza, de certeza. Pessoas muito controladoras normalmente são pessoas muito inseguras. E pessoas inseguras e controladoras e na TPM, aí
complica Já era. toda a vida da pessoa. Imagina a equipe do meio-dia, que é basicamente só de mulher. Mas isso aí, a gente vale dizer que isso não é um problema só feminino. Não, porque você falou TPM, imagina então. Porque tem uma certa prevalência do sexo feminino por causa das alterações hormonais. Mas tem muitos homens, eu conheço muitos homens que sofrem de transtorno de ansiedade, muito complicado também. Tem gente que tem essa coisa de controle, de exigência consigo mesmo, né? Sim, Isso sim. também gera uma ansiedade, também algo assim que possa ser muito sério. Faz parte desse quadro que eu te falei, que pode fazer parte de um quadro maior, porque a ansiedade, ela cursa com a série de doenças, que a gente chama de comorbidades, outras que tem no contexto da ansiedade. Ela pode ser por si só uma doença, mas ela cursa dentro de outras doenças, como transtorno obsessivo compulsivo, como o bipolar, como a esquizofrenia. Vários transtornos têm dentro do bojo deles um componente ansioso muito grande. A própria depressão, em um estado maior, ela também finda tendo a ansiedade como um pano de fundo. Então, várias doenças têm isso aí, às vezes é difícil de você diagnosticar. Quando você tem um quadro tipicamente ansioso ou quando isso faz parte de um outro transtorno de personalidade ou fóbico ou coisa assim. A ansiedade, ela vem da infância ou pode ser adquirida? Eu posso falar assim? As duas coisas. Se você sofreu um trauma, digamos, uma coisa qualquer que na infância lhe deixou traumatizada, né? Que tem uma coisa que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que pode acontecer na infância também, um abuso sexual, por exemplo. Aquilo vai gerar, possivelmente para o resto daquela existência, uma situação de tensão, de estresse, que vai tornar aquela criança e adolescente, e adulto depois, uma pessoa mais ansiosa, se ela não soube tratar adequadamente aquele transtorno de estresse, que é o que na maioria das vezes acontece. Agora, a depender de outras situações, não teve isso, mas na vida adulta se tornou um executivo, uma pessoa, um apresentador de televisão, né? Alguém que tem uma demanda de informação, de exigência muito grande, e isso gera um estresse constante, e a pessoa o tempo inteiro está tendo que se preparar para uma carga abrupta de forças contrárias, de estresse, de negatividade. Aí o que acontece? Você vai se tornando ansioso. Certo. Doutora, a gente tem perguntas de internauta. Vamos ver a primeira? Olá, boa tarde. Eu me chamo Rodrigo. Eu gostaria de saber quais os sintomas de uma pessoa com ansiedade. Se for uma ansiedade leve, a questão da apreensão, da tensão, da insegurança e de um certo temor em relação ao que vai acontecer é o normal que todo mundo sente, tá? Agora, quando isso evolui, você passa a sentir tremores, sua muito, o coração dispara, você acha que você vai desmaiar, passa mal, chega aí no pronto-socorro porque está achando que vai morrer, aí você já tem um transtorno de ansiedade. Aí são dois tipos de coisas diferentes. Aí a gente já pode observar que quando já passa para essa coisa mais séria, então, é isso, sim. Física, a gente já tem que procurar, né, um terapeuta. Porque a ansiedade, ela tem sintomas físicos e psíquicos, né? E todos os dois podem ser num nível que a gente pode chamar de normais e no nível doentio. Então, o que vai dar o diagnóstico disso ser patológico é a intensidade, é a persistência e a questão de estar interferindo no teu cotidiano. No dia a dia. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver? Boa tarde, meu nome é Jean e eu gostaria de saber se é possível tratar a ansiedade sem acompanhamento médico. É possível, mas é mais difícil, né? Agora, se você quiser tentar, né? Tem muitas pessoas que por falta de condição, por meio de informação, né? Elas não têm como fazer. Aí, o que elas procuram fazer, às vezes até inconscientemente ou intuitivamente? Elas procuram atividades mais relaxantes, elas procuram fazer exercício de meditação, elas procuram se afastar daquelas atividades, daquelas pessoas que geram ansiedade
E essas atitudes, por vezes, melhoram. Principalmente a questão da meditação, ela é realmente terapêutica, ela melhora estados de ansiedade para um nível bem tranquilo. Mas nem todo mundo tem essa condição, até porque, até para te fazer isso, tu tem que ter uma orientação. Então, por mais que não seja uma orientação médica especializada, mas tu tem que ter uma orientação terapêutica nesse sentido também. Então, a indicação que eu dou é que sempre você procure o mais possível uma ajuda profissional, para você até saber o que você tem. Porque senão fica até difícil de você partir para um tratamento se você não sabe exatamente o que você tem. Às vezes, assim, por que esse autocontrole é tão difícil? Porque às vezes você tem demandas externas, além da sua capacidade de administrar, psicologicamente ou emocionalmente falando, e às vezes a sua personalidade ela não está estruturada, amadurecida, de forma a lidar com certas coisas, ela ainda está em construção, e nós todos estamos em construção ainda. Então, a partir do momento que vem uma demanda externa, você até nem é tão intenso assim, mas você não sabe como lidar, você já começa a ficar ansioso por isso. Então, aquilo que te gera ansiedade, pode ser que não gere para mim, que não gere para aquele rapaz, para aquele outro, porque as pessoas às vezes estão mais preparadas. Isso a gente nota muito com o nosso envelhecimento. Aquilo que nos deixava ansioso com 15 anos de idade, digamos, ir para o encontro, ir para uma festa, ir para uma formatura, aquele ir para friozinho aí a gente na ficava barriga. assim, ansioso. Ai, o que é que vai acontecer? Ai, a minha namorada, aí você fica naquela pressão, aquela ansiedade. Depois, parte dos 40, dos 50, vê um velho ansioso de 70 anos. Difícil. Por quê? Ele vai aprendendo a lidar com as situações, ele vai estruturando a personalidade dele e vai ficando cada vez menos ansioso, porque ele sabe o que vai enfrentar. Então, eu posso dizer que a ansiedade, ela tem fatores ali que estimulam, né? Físicos e psicológicos, mentais? Mais internos do que externos, inclusive, porque se a gente entender que a ansiedade ela é uma emoção que guarda semelhança com o medo, só que o medo ele é uma coisa objetiva, é um temor presente, ali, vai acontecer. A ansiedade não, ela é um receio, é um temor em relação ao futuro, a uma coisa que você ainda imagina que vai ocorrer. A gente pode perceber que isso tem mais a ver com uma questão interna da gente, psíquica, do que com uma questão real, objetiva, externa. Então, eu posso falar que os fatores físicos, eles são uma consequência da ansiedade? Pode se tornar uma consequência, de repente, alguma doença física? Nem tanto. Tu pode ter manifestações físicas, tá? É uma coisa bem simples, digamos, vai fazer o Enem. Vai para uma entrevista de emprego, aí o que é que tu sente? Sua muito, o coração acelera, né? Tu fica num estado de nervos que altera a tua respiração, dá falta de ar. Isso aí, digamos, se for a longo prazo, se isso virar uma situação de estresse constante, teus níveis de hormônio vão subir, o cortisol do estresse vai lá para cima, aí tu pode começar a ter danos no teu sistema neurológico e imunológico. Mas isso precisa ser muito crônico. O inverso talvez fosse mais objetivo da gente entender. Se tu tiver um hipertireoidismo, se tu tiver uma insuficiência cardíaca ou respiratória sérias, aí tu vai ter uma ansiedade maior por conta disso. Então isso aí talvez seja uma resposta mais imediata do que a ansiedade gerando uma doença. E a gente vê realmente aquela pergunta que eu te falei quanto à infância, uma filha de uma amiga minha, né, não sei quantos anos ela tem, 10 anos, eu não sei quantos, por aí. Ela quando ela está muito ansiosa por uma prova na escola ou algo assim, ou algo novo que ela vai fazer, ela tem ânsias de vômito. Né? Se ela já tem esse distúrbio, e isso em crianças existe, né? Mais ou menos uns 10% das crianças têm problemas com ansiedade patológica. Ela deve ser encaminhada ao tratamento, porque não é normal para a criança ela se preocupar tanto, ela sofrer tanto, ela está nessa expectativa tão doentia em relação a alguma coisa. Isso muitas vezes tem a ver com as demandas da família, com o grau de exigência e cobrança que ela está submetida. Então é necessário que ela vá para um tratamento até para se identificar no entorno familiar dela o que é que está acontecendo, porque isso a longo prazo vai prejudicar o desenvolvimento dela. Eu, assim, dando um exemplo em relação a mim mesmo, quando eu era criança, eu nunca deixei
eu sempre nunca gostei de que eu fosse chamada a atenção. Se alguém me exigisse, eu sempre me exigi. Então, para tirar 10, eu me exigia, né? Então, eu olhava minha caderneta, na época caderneta, eu olhava, se tinha um 8, já era nota baixa para mim, né? Então, é aquilo, assim, se eu tinha uma prova de que era um professor que sempre me chamava, pelo fato de eu ser, digamos, estudava no colégio de freira, né? CDF, que sentava na frente, então certos professores me cobravam isso, eu sabia que se eu tirasse uma nota ruim, eu já ficava que ela, né, já não dormia e tudo. É complicado, né? Essa necessidade de aprovação, o medo da rejeição, de você estar sempre tendo que provar aos outros o teu valor, isso aí ou pode ser sintoma de alguma coisa alterada a nível de personalidade. Pode ser, eventualmente, um transtorno obsessivo, no qual você se exija tanto que você vá se adoecer ao ponto disso te desgastar, te estressar constantemente. Aí vai gerar ansiedade, porque como tu está esperando que aquilo te dê um feedback, que aquilo te dê um retorno, tu já fica naquela ansiedade, naquela expectativa daquele fato ser positivo e te aprovar. Isso é muito ruim, porque esse transtorno, quando ele é de personalidade, ele necessita de um tratamento mais profundo, porque você tem que transformar a forma de pensar, de ver o mundo, de interpretar os acontecimentos. Isso é um trabalho de mais longo prazo. Doutora, a conversa está muito bacana, mas agora a gente vai dar uma paradinha para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua aqui a nossa conversa especial sobre ansiedade. Não sai daí um minuto só. Todas as pessoas podem sentir ansiedade, como a gente está conversando aqui, né? Principalmente com a vida atribulada atual, cheia de tensão e pressão. Mas dependendo do grau ou da frequência, pode se tornar patológico e gerar muitos problemas. Vamos conhecer agora a história de um universitário que luta contra os reflexos de ter sido diagnosticado com o transtorno da ansiedade. Esse universitário sofre de transtorno de ansiedade há quase 10 anos. As mãos agitadas demonstram um certo desconforto na hora da nossa conversa. Uma das características da síndrome, entre as muitas que ele percebe no dia a dia. Colocaram um entorpecente na minha bebida que teve um efeito contrário do que seria para ser êxtase, virou um quadro de ansiedade. E a partir daí, como é que ficou a tua vida? A partir daí modificou tudo, porque até você descobrir o diagnóstico, descobrir o que está acontecendo com você, demora. Porque você começa a ter taquicardia, você tem sudorese excessiva, você tem a sensação de que vai desmaiar. E aí o primeiro passo normalmente é procurar um cardiologista. E aí você faz vários exames e descobre que não tem nada com o coração. Então até você chegar ao profissional, ao psiquiatra, demora um pouco. O jovem talentoso descobriu na arte e na leitura um mecanismo para aprender a lidar com o problema. E eu fui buscar informação, comprei um livro que é Fobia e Pânico e através daí eu comecei a enfrentar essa patologia. Segundo especialistas, ter ansiedade ou sofrer desse mal faz com que a pessoa perca uma boa parte da sua autoestima. Ou seja, ela deixa de fazer certas coisas porque se julga ser incapaz de realizá-las. Por isso, Rodrigo tem uma meta que deseja realizar em breve. Hoje eu me sinto bem, ainda falta alguns degraus aí para galgar, mas pretendo continuar o tratamento e em janeiro tentar pegar um avião, fazer uma viagem. Você acha que essa sim vai ser um teste para você? Com certeza, você pegar um avião é um ambiente fechado, né? Ali que você fica praticamente limitado, né? Você fica sentado ali horas
Então ali é uma forma de saber se eu já estou perto ou chegando na alta. E para quem está passando pelo mesmo problema que Rodrigo, ele deixa um recado. Procurar ajuda profissional, em primeiro lugar, não ter vergonha de dizer o que está passando. Isso é uma coisa comum hoje em dia, com a pressão social, a pressão de trabalho, de escola, faculdade. A gente é pressionado o tempo todo para vencer, para ser alguém. Se você está sentindo alguma coisa parecida com alguns dos sintomas que a gente falou aqui, procure ajuda profissional. E você que é parente de uma pessoa que está com esse diagnóstico, não pressione essa pessoa. E não diga para ela que é preguiça, não diga para ela que é falta do que fazer. Você tem que entender que o cérebro dela não tem a química suficiente para continuar a vida. Então, o que você pode fazer para essa pessoa é dar amor a essa pessoa, dizer, olha, eu estou aqui segurando sua mão e nós vamos vencer juntos essa patologia. Rodrigo Bonatis, eu quero mandar um beijo para você, agradecer por você ter concedido essa entrevista para a gente, que com certeza pode aí ajudar muitas outras pessoas que estão precisando. Um beijo no coração, muita luz, muita sorte para você. Doutora, a gente consegue pontuar várias coisas muito interessantes na história do Rodrigo, Sim. né? Eu queria que você pudesse falar, fazer a tua análise. Olha, tem fobia, tem transtorno de personalidade. O Rodrigo está brigando com a balança também, de certeza em função dessa ansiedade dele, que finda sendo um reflexo para a pessoa que está acima do peso, às vezes, ter que lidar com as dificuldades dos sintomas negativos da ansiedade, buscar no excesso da comida uma satisfação. A questão da fobia do avião, que ele deixou bem claro que ele tem, né, que pode gerar pânico, também é uma consequência do transtorno de ansiedade dele, que pode chegar à síndrome do pânico, que é o degrau mais alto do que a gente pode chamar de transtorno de ansiedade, quando desencadeia aquela sensação de morte, de desespero, de sintoma físico, de taquicardia, de tudo, de desfalecimento, aos quais muitas pessoas vão no pronto-socorro. E isso vem dessa inaptidão adaptativa da pessoa, né? A pessoa que acha que não consegue, ela não é racional, né? É um achar inconsciente de que ela não vai conseguir lidar com aquela situação, ou que aquele risco iminente é superior à capacidade dela sobreviver. Digamos, no caso dele, entrar no avião, o risco que isso representa para ele, para nós é irracional, mas para ele é absolutamente visível e claro. Isso desencadeia nele uma reação de medo extremo que chega a ser fóbico, e ele não consegue enfrentar. Então, ele pontua bem, dizendo que isso vai ser um teste para ele, porque como é o grau mais alto da síndrome dele, se ele conseguir fazer isso, porque ele está bom no resto, é verdade, né? Só que para ele chegar aqui, ele vai ter ainda que superar várias limitações, como que a ele falou, vários ansiedade degraus que ele vai ter que... para ele. Né? E essa coisa também, às vezes, da evitação de lidar, da condição de inadequação, às vezes, que a gente tem de lidar com as pessoas, com as situações, pela ansiedade que isso gera, não confrontando isso, não tendo essa condição de saber lidar com essas situações, tudo isso gera ansiedade no nível doentio. A única coisa que eu achei que ele está equivocado aí foi em relação ao uso daquela substância que ele mencionou, que desencadeou todo o transtorno. Isso a gente ficou numa dúvida, eu queria que você explicasse. Ele está equivocado com isso aí. O abuso de droga ou de álcool, ele pode gerar um transtorno, mas se ele for crônico, excessivo, de realmente uma questão que afete o teu organismo. Um uso eventual uma vez, como ele mencionou... ele falou que colocaram e ele tomou, e ao invés de dar o tal do êxtase e tudo, ele começou a ficar com aquele pânico. O que eu acredito que tenha acontecido com o Rodrigo é que ele já tinha uma predisposição psíquica, orgânica, que a partir daquele momento, e se ele tivesse tomado uma xícara de chá, ou se ele tivesse tomado álcool,
ou tivesse tido um porre, alguma coisa assim, teria talvez desencadeado naquele mesmo momento a liberação de todo aquele conteúdo fóbico dele, adaptativo, ansioso. Então, mas não que foi tem a causa. A ver com o psíquico mesmo, né? Sim, né? Porque senão, se a gente fosse imaginar que a partir de uma dose de droga, de álcool, de fumo, você tivesse desencadeado toda uma síndrome ansiosa, a gente viveria num mundo pior do que já é. Né? Porque a ansiedade hoje ela tem aí, sei lá, 50% das pessoas que buscam tratamento em ambulatório têm ansiedade. Se a gente fosse contar com isso aí, esse número subiria para 80%, 90%. Outra coisa que eu achei muito interessante, que já no finalzinho da matéria ele fala da importância da família, né? Sim. Como lidar com alguém que você tem ao lado e que tem esse transtorno? Primeiro, não achando que isso é, como se diz no popular, frescura, ou que isso é um piti apenas, que isso é uma carência de alguma coisa que a pessoa está querendo chamar atenção. Não é. Né? O transtorno ansioso, fóbico, a síndrome do pânico, para quem a tem, é algo real, objetivo e muito sério, que gera muito sofrimento. Como as pessoas não conseguem racionalizar isso, digamos, você está aqui, passa uma aranha. Se você for fóbica, pode ser uma aranha de 1 milímetro. Você tem um ataque de pânico. As pessoas não conseguem entender isso, vão dizer, frescura, tá ficando louca. Isso aí que tu está fazendo é doidice. E isso é um componente que piora a sensação de baixa autoestima da pessoa. Ela vai começar a se achar inferiorizada, triste, inadequada. Aí a sensação de rejeição, de inadaptação dela, de fuga dos relacionamentos e inclusive de chegar a um quadro depressivo aumenta. Porque ela começa a se achar inadequada, ela começa a fugir disso, aí vira aquele transtorno que a pessoa passa o dia todo na internet, evitando contato com as outras, evitando ambientes sociais, porque ela vai se constranger com isso aí. Então eu posso dizer que a ansiedade gera outros transtornos ou está ali, por exemplo, o toque, a síndrome do pânico faz parte do contexto, é isso? Ela faz parte do contexto dessas doenças, ela participa dessas doenças e algumas vezes, como eu te falei, ela é autossômica, ela gera o transtorno quando ela por si só, ela é muito intensa e ela não cessa. Mas ela faz parte, ela está dentro do contexto de várias outras doenças. Então a síndrome do pânico ali, quando está contextualizada, é porque já é um nível bem alto do porque processo. A ansiedade, ela já está no nível do descontrole. Passou daquela ansiedade generalizada e entrou no pânico. É porque, assim, a síndrome do pânico, ela se apresenta em crises. Tu consegue caracterizar ela porque ela tem crises. Mas, digamos, uma pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela está o tempo inteiro assim. Aí, quando ela tem crise, vira crise do pânico, mas ela já carrega aquilo dentro dela o tempo inteiro. Doutor, a nossa atração, Renato, você falou que tinha uma pergunta para o doutor? Bom, existe várias perguntas aqui, mas como você falou, ansiedade gera vários tipos de outros somatórios, de outros transtornos, digamos assim. Digamos, em pleno século XXI, hoje as pessoas estão muito viciadas na internet, celular. Então podemos dizer que é um tipo de doença, já pode considerar a maioria do brasileiro que hoje acaba que dormir lá pela madrugada, 3 horas da madrugada ou 4 da manhã, porque devido ao vício, né, da internet. E também, outra pergunta, pessoa que é muito organizada. Por exemplo, se eu pegar aquele copo e colocar no canto, eu vou lá e pego e coloco lá de novo. Já é a questão do toque? É o transtorno obsessivo. Esse tipo de personalidade é muito propício a ter ansiedade, porque qualquer coisa que ele veja fora do lugar, já fica ansioso para botar. Se eu estiver aqui, tiver toque, eu estiver olhando um quadro desse, ele estiver torto, eu já começa a ficar ansioso para terminar o programa para ir lá ajeitar o quadro. Então, esse tipo de personalidade é propícia a ter problemas de ansiedade, tá? Quanto àquela outra condição que tu falou, do vício da internet, ele vê muito dessa condição da personalidade. A pessoa que tem inadequação a relacionamento, digamos, um transtorno de personalidade que a gente chama de esquivo, onde ela tem dificuldade com a rejeição, com a avaliação do outro,
ela não consegue ouvir um comentário negativo, que ela se acabunha, ela se torna excessivamente tímida, ela vai para a internet porque é mais fácil. Tu ali tu não tem avaliação, tu não tem critério de julgamento. Aí o relacionamento da pessoa não precisa passar por essa fase ansiosa. Ela já entra naquele relacionamento sem a questão da ansiedade do encontro, do olhar. Aí vira uma coisa muito mais cômoda, muito mais fácil. Outra coisa que é a via inversa disso é o excesso de informação que a gente tem. Como hoje a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, tu tem Instagram, tu tem Facebook, tu tem Twitter, tu tem... Aí tu fica aqui, tu para, aí tu tá, às vezes, como eu vi, ainda há pouco uma menina conversando com o rapaz e aqui no celular. Tu conversa hoje acessando outras informações aqui. Quando tu faz isso, o que é que acontece? Tu está se sobrecarregando de informação. E para te administrar isso não é fácil. O teu cérebro ele começa a funcionar, ou ter que funcionar sobrecarregado, aceleradamente. Aí isso aí vai gerar ansiedade. Até mesmo no convívio social, quando você tem um encontro de amigos, as pessoas ao invés de comunicar pessoalmente, estão todos no celular, então isso já deixa aí tu administrar convívio isso, social. A tua psique, o teu cérebro, as tuas condições, para administrar isso, se sobrecarregam. É como se tu estivesse trabalhando num motor que tá a todo vapor, porque precisa administrar várias coisas ao mesmo tempo. Essa demanda aí começa a gerar ansiedade, porque tu tem que administrar uma conversa, um comentário, uma postagem, uma foto, alguma coisa assim, e isso é estressante, isso gera ansiedade. Doutor, e como controlar isso? Até mesmo eu, claro, a gente, como nós somos uma dupla, e a gente depende muito isso atrapalha um pouco, às vezes, até na faculdade, outro trabalho, nosso dia a dia. Até mesmo no trabalho, às vezes você não pode pegar o celular, sim, porque né, é uma regra de trabalho. E como a gente controlar essa questão de você saber conviver com isso no dia de hoje? Tem que ir para terapia. Terapia. Por quê? Tem que ser identificado qual é o teu tipo de problema, a primeira coisa. E a partir daí se direcionar o tratamento. Porque se for um transtorno fóbico, se for um transtorno de personalidade, se for uma demanda que vem da tua infância, que gerou aquilo ali, às vezes você mesmo não consegue identificar. Então isso aí tem que ser identificado e tratado de acordo com o diagnóstico que for feito, entendeu? Porque é um conjunto de coisas complexas. A ansiedade, como a gente estava conversando, ela está permeando uma série de outras coisas. E às vezes um sintoma desse, que pode ser um incômodo pequeno, ele, se a gente puxar, vai vir uma série de outras coisas no bojo dele. Às vezes até mais complicadas. Pode chegar a um estágio de depressão? Sim. Pode, né? Você é o tipo da pessoa assim que está trabalhando como você está ali, estou trabalhando, mas meu celular aqui tem mensagem de show e tudo. Chega ao nível de te incomodar, de você ficar nesse nível assim? Por exemplo, você está no trânsito dirigido, as pessoas hoje têm esse vício de pegar... Eu quase bato o carro, porque é um negócio do vício, sabe, que incomoda muito. É uma coisa que você está dirigindo aqui, aí nesse descuido, acaba que... Pior ainda se tu acionar notificações, né? Que aí então, tu tá aqui e fica... Fio. Renato, vai lá com a terapia com o doutor Ney, porque... Não, mas não tô... Quando eu tô conversando com ele, ele fica bem assim. Renato. Marcando o show. Não, é show não. A gente tem que saber, eu estou aprendendo a saber, né, separar as coisas, hora para cada coisa, porque senão a gente pira mesmo. Se você conseguisse fazer, eu também tenho que levar meu irmão, que meu irmão é o dia todinho no telefone. No trabalho, tá... O negócio é que a atenção da gente ela é limitada. Normalmente ela só consegue se direcionar a uma coisa de cada vez. Então, quando você privilegia uma coisa, você coloca outra em detrimento. Então, nem sempre a gente sabe selecionar qual é a mais importante. Como a informação que está chegando aqui no celular, às vezes nos chama a atenção, a gente deixa de atender outra que é mais importante, porque aquela ali está exigindo a atenção da gente constante. E isso prejudica o desempenho profissional, social, escolar, aí vai prejudicando. Obrigado. Eu quero agradecer, obrigada meninos pela participação aqui. Doutor, muito obrigada. Eu queria que você deixasse os contatos aí para quem estiver assistindo, quiser mais informações, tem o blog, né? Isso. E os telefones também. O meu blog é o vidaspassadas.net, onde tem vários relatos de história de pacientes e sobre a terapia, que são interessantes para você, às vezes, localizar o seu problema lá e tentar entender alguma coisa. E
E você pode marcar uma consulta também pelo 3584-0078, que é o telefone do meu consultório. E lá a gente pode bater um papo mais profundo sobre esses problemas. É sempre maravilhoso bater o papo, porque quando o Dr. Ney vem aqui, se bobear, a gente entra à tarde conversando. Eu quero te convidar a, de repente, aí sugerir um tema para a gente também. Se você quiser que o Dr. Ney venha aqui falar sobre esse tema, a gente está aqui, né, doutor? Mês que vem a gente está de volta. Muito obrigada. Obrigado a você, Bia, é o programa. Agora a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco a nossa conversa musical é com essa dupla, Alan e Renato, que canta pra gente. Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo. Você é o defeito, eu gosto de ter. Se for pra errar, tem que ser com você. Quero sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente eu vou acreditar. Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber que hoje estou com você. Coração nem precisa saber que hoje estou com você. E a animação ficou por conta do estilo dessa música sertaneja, dessa dupla já querida aqui, Alan e Renato. Sejam sempre bem-vindos ao meio-dia. Você estava dançando. Eu vi, eu não sabia. Eu falei que eu ia falar quando você viesse, eu não perco a oportunidade. Eu não sabia que você dançava, porque toda vez que você vem aqui, você fica quietinho. É por causa da cadeirinha, mas eu sempre faço isso no Não, show. mas você dançou muito. Você não tinha me contado isso. Acho que ele tem Ele te dedurou. Eu acho que ele tem um toque. Ele te dedurou. Assim no Pablo. Ele te dedurou agora com o Dr. Ney. Ele te dedurou. É o tique nervoso que tem. Então agora eu quero que você dedure ele também. Dedurou? Ele dedurou, que você fica o tempo todo no celular falando com ele. Não. Fechando shows aí. Mas agora... Era show de quem que você estava dançando? Era o nosso. Era o nosso mesmo. Mas tinha participação de uma outra... do Kevin? Kevin veio aqui já. Já, veio aqui essa semana passada. Os parceiros aí, Kevin, um abraço aí. Participação no nosso show. Eu falei pra você que eu ia fazer você dançar, mas eu não vou fazer isso não, só ia dedurar mesmo. Mas as fãs é que pedem. Faz Fala, Renato. Tá, o sangue esquenta, o sangue esquenta aí. Já era. Dependendo da música também a gente dança. Depende da música, né? Você dança também? Eu gosto muito de bachata. Ele parece um poste, mas tá de boa. É que os músculos pesam e não dá pra dançar. É o quê? Você gosta de quê? Bachata, pra dançar. Música latina. Aí quando eu no show, às vezes tem um tipo de música que é puxar música latina, aí eu danço, eu gosto. E aí qual é o quando nome tem forró, da ele sua dança música? bachata. Hã? Qual é o nome da sua música que você gosta? Sarrada. Qualquer música eu danço. Sarrada, o que é a sarrada? É o tique nervoso. Olha vocês, É moda agora de saltar e dar sarrada. Nunca ouviu falar? Não. Ele tentou aprender, não deu certo. Eu não sou meio Faz por fora. Mas eu mostrei. Renato tentou aprender. Momento de entretenimento aí pro público. Faz aí. A Bia vai ter que fazer, a Bia. Não também não. Daí mesmo só. Mas não. Quê?
Mas dá um pulinho, dá um Não, pulinho, Alan. não dá. Você dança assim, como é que é? Dá um pulinho, É a Alan. parte da sarrada, mas eu Assim? indico a bateria nessa parte. Alan, só dá um pulinho pra ela. Aí. Não, eu tô de salto, meu filho. Não dá. Não dá, não. Eu prefiro ficar no samba mesmo. O negócio de sarrada é mais difícil. Vocês não sambam, não, né? Só do sertanejo também, né? Eu danço Rapaz, eu sambei pagode. uma vez só, quando eu tomei umas 3, assim, fiquei doidinho. Num show aí que Eu nunca mais a ele, bebida não faz, né? nunca mais ele quis beber também. É mais fácil do que essa sarrada aí. Como é que estão os shows? Então, mais uma vez agradecemos ao programa pela oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho aqui. E estaremos essa semana na Old Sailor, fica no Adrianópolis às 23 horas, sábado no Shopping Via Norte, às 19 horas. Depois estaremos no Terra Brasil, meia-noite, fica no Novo Aleixo. E também estaremos no Careiro Castanho, avisando aí, todo mundo está assistindo aí o programa. Que é para quem é de Careiro Castanho, Alain Renato no Esquenta da Agropec, dia 2 de setembro. Olha. E outros pela frente, outras datas posteriormente, já está agendado. Que Moai, All Night. Com muita música e dança. Muita música ensarrada aí do Alain. Então. Gente, olha, tem que treinar. Sabe? Na academia eu tô tentando fazer a tal da zumba. É a Aí moda, eu tento, né? eu tento. Agora essa sarrada aí não dá certo, É não. do professor. Professor, Mas você sabe. a zumba, você não é que nem aquela moça do vídeo, não, que quando o pessoal tá vindo pra cá, ela tá vindo pra cá. Não, eu tenho uma Quando vou pra lá, sincronia ela tá voltando legal. pra Eu cá. só achei isso daí de ficar pulando meio complicado com salto. É mais fácil sambar, né? As redes sociais também tá tudo por lá, né? Tá tudo ok aí, ó. Tá tudo aparecendo aí na passando. sua telinha aí. Uhum. Alain Renato. Projetos novos, tem alguma coisa para contar pra gente? Digamos que sim, nela, com certeza. sim. Assinamos aí um contrato com um empresário. Que ele vai ficar responsável por tudo agora, a gente dá shows e tudo. A gente só vai ficar... Então você vai poder se desligar um pouquinho do celular. A gente vai agora só se preocupar com o repertório e cantar. Eu acho mais fácil. Isso já é uma terapia, já tá ajudando, né? Você não vai ter desculpa. Não tô com transtorno, não. Só pra tirar a dúvida do Menina, telespectador. mas se eu for contar os transtornos, eu tenho toque. As meninas piram comigo, porque o nosso cronograma tem cores, tem fontes, tamanhos, aí vai a minha diretora Luana e sai do meu padrão. Aí eu surto, né? Então eu falo aqui, qual o problema de falar que a gente tem um transtorninho? Não tem problema não, né? Ninguém vai achar que é doido, não. Não, né? Alan tem o transtorno da... Tá sarrado. Da É o show todinho. O mundo hoje dos loucos. Eu que acompanho o prato da bateria quando ele vai. Ai, muito você engraçado. vai. É tipo um golpe de Jack É muito engraçado. Precisa aí chamar os amigos aí assistir do show. Só não pode me chamar no palco pra dançar sarrada. Aí a gente vai chamar assim, com vocês, Bia Borges do programa meu de revista aqui. Aí rapaz. vou, Aí ela vai não dançar. dá. Olha só com samba na hora. Samba, é legal. Meninos, eu quero agradecer, é sempre um prazer recebê-los. Vocês ainda estão me devendo café com estilo, né? Olha só, o estilo. Café com estilo. Café com estilo. Eu não te falei? Esqueceu, ele esqueceu. Você lembra, né? A gente vai invadir o guarda-roupa de vocês. Agora eu lembrei, sim, lembro. Faço isso, não. Já. Fiquei esperando O meu esse... parece uma bomba, parece jogar uma bomba lá dentro do meu guarda-roupa. Duvido. É? Fiquei esperando a comunicação de vocês aí, até hoje nada, né? Não, mas a gente já vai... Explodiu já meu vai guarda-roupa fazer. quando A gente, Tipo o Narnia, nessa entrou. terça, a gente exibiu do Micael Luca. A gente foi, né? Não foi? Foi muito legal. Agora a gente quer saber a moda sertaneja. Eita, como é que tá. dá organizar lá o guarda-roupa. Pode já organizando que a Aline vai chegar lá invadindo eu entrando tudo. no... Tu vê meu guarda-roupa Abre o guarda-roupa, jogado, tá entrando na Nárnia. Meio que tá entrando em Nárnia. Tudo jogado. Nárnia, eu vivo em Nárnia. Não tem problema. Meninos, obrigada. A diretora está falando aqui que o tempo acabou. Poxa. Então, eu deixo um beijo no coração. Amanhã a gente fala sobre empreendedorismo, viu? E olha só, nada de ficar ansioso. A gente dança com os meninos aí, a sarrada e tudo mais. Beijo, vamos lá, música. Essa música é nossa, hein? Música autoral. De todas as brigas que tivemos, a última foi a pior. Quando você pediu um tal de tempo, parando um pouco pra pensar melhor. Mas olha o que você fez, por outro você me trocou. E disse que esse cara aí ia te dar o verdadeiro amor. Depois de um tempo cê me liga chorando,
implorando, pede pra voltar. Mas essa foi sua decisão, cê tem que aguentar. Aguenta aí, aguenta aí. Eu já sofri por você, agora vai sofrer por mim. Aguenta aí, que isso vai passar. Isso aconteceu comigo, mas tem outra em seu lugar. Aguenta aí, aguenta aí. Eu já sofri por você, agora vai sofrer por mim.